Nosso convidado de hoje é muito especial, muito gente boa, né? Especialíssimo. Boa noite, Mariana. Boa noite pra você de casa. Coração desse tamanho. Será que ele é o maior jornalista do Brasil? Acho que é. Ele emagreceu um pouquinho. Não, mas ele tem 2 metros de altura. Vamos chamar nosso querido Márcio Canuto! Aê! Pô, que bom rever vocês, hein? Cababão! Querido, que delícia te receber aqui, senta aí. Ô, Canuto, quanto tem de altura? 1,91. Ah, 1,91. Você diz é o maior repórter por causa do tamanho, viu? Não é por causa da qualidade de você ser bem melhor do que eu. Eu avisei lá no Twitter que eu ia receber você, e aí um dos nossos seguidores escreveu assim, vem aí o caps lock humano. Quer dizer que você é em letra maiúscula. Eu acho que eu falo alto, sou grandão, bem exagerado, mas eu sou assim mesmo. O que é que eu posso fazer? Você fala... Caps lock, Por que você fala alto? Você não escuta bem. É? Todo mundo que fala muito alto, às vezes é porque não escuta bem. Você... Eu tenho esse problema também, É? que eu adquiri nos ao vivo. A coisa que eu mais adoro na televisão é fazer ao vivo. E de tal forma que terminou afetando realmente a minha audição. Eu ouço muito pouco por esse ouvido. É verdade. Mas eu acho que eu falo alto já desde que eu nasci, viu? Porque minha fala. família todinha fala alto, todo mundo é aquela confusão. E todo mundo fala com a mão assim também? Todo mundo. É como se fosse uma família de italianos, entendeu? Mas é uma delícia. Agora, Canuto não é italiano, né? Nada. Acioli... Canuto é de São José da Laje, minha filha, interior das Alagoas. Apesar de que Canuto, se for pelo lado bom, Canuto é de 1900, do ano 1000, e foi um rei viking que casou com a rainha da Dinamarca e promoveu a maior revolução social da história do planeta. Tá, meu bem. Ele era brilhante. Teve 2 filhos. Um santo, foi só um Canuto, foi só. E um que era um miserável traidor. Quer dizer, o cara dividiu exatamente a família entre o bom e o mal. É, isso é muito legal. E hoje a essas família histórias. fica Quem te contou essa discutindo quem história? descendeu de quem, né? Quem te contou essas histórias? Foi um amigo meu que leu esse livro e que me deu de presente. Miguel Fortunato. O Miguel Fortunato é isso, né? Miguel Ângelo que era nosso Fortunato, editor lá. era nosso Exatamente. editor, isso. Brilhante editor, grande amigo, e que leu isso e me deu de presente. Por falar em amigo, o Canuto ficou em São Paulo, na Rede Globo de São Paulo, por mais de 20 anos. E ele veio para trabalhar num projeto chamado SPTV, comigo, com o Chico Pinheiro, e o Canuto veio especialmente para fazer parte daquele projeto que ganhou o prêmio da PCA, lembra? Exatamente. Pô, O jornal local ganhou o prêmio de melhor jornal do Brasil, de tão diferente e bacana que era. Na verdade, foi um programa que revolucionou a linguagem da televisão brasileira, correto? A Mauri Soares, né, bem? Esse é brilhante, esse é gênio. A Mauri contratou 40 pessoas para o projeto e não errou em um. Quer dizer, você contrata 10, acerta 8, erra aqui. Não, a Mauri contratou 40 e só deu o primeiro time a começar por você. É, mas era um time incrível e um formato completamente diferente que valeu ao Canuto um apelido que é de fiscal do povo, porque era um jornalismo comunitário, bastante atuante. Gente, não nasceu agora, não, essa ideia de mostrar ao vivo os problemas e cobrar das autoridades a solução. Um dia o Canuto foi com um megafone. Lembra disso? Alô, vai descer para dar entrevista ou não? Essa foi uma história muito interessante. Aliás, vamos dizer o seguinte, foi uma revolução. Se você queria estar no Jornal Nacional ou queria estar no SP1, eu queria estar no SP1. Foi sempre meu sonho. A cada dia a gente aprimorava a amizade, conhecimento, audácia, principalmente audácia, inovação. Tudo isso é uma coisa criada pela Mauri que a gente soube executar com uma certa presteza, com uma certa firmeza, com uma certa competência. A gente não tinha medo de fazer as coisas, Era né? proibido ter medo ou ter receio de fazer as coisas que você queria fazer. Inovação, tudo isso era possível. Todo estilo que você podia criar, o SP1, ele dava a você a certeza de que você podia acertar e ser aprovado. Eu vi as fotos da sua despedida, teve uma comemoração ali, uma despedida ali na redação. Você chorou, Canuto? Essa é a Líbia, a mulher do Canuto, linda, E Líbia. aquele grandão é meu filho. É o Pedro? É o Pedro, De 1,98 m. barba. Pedro, não te reconheci, desculpa aí.
Pois é, mas ele tá querendo demais. E Olha você o precisa- Niltinho Cliquini ali atrás da Evane. Evane, o cara é Cândido, né? Entendeu? Tem um Quiliquine ali, tem a Evane, tá o Liminha, quer dizer, tá aqui essa turma que realmente foi maravilhosa, fez parte O de uma Kleber, forma bonitinho. inesquecível da minha vida. Eu diria que se eu fosse um milionário, o cara que tivesse muito dinheiro e quisesse fazer uma festa de despedida, eu não teria uma festa como eu tive nesse dia. Muito carinho, né? Olha, Mas foi é que você merece. emocionante. Muito Canuto, obrigado, você Mariana. tem um coração. As pessoas olham o Canuto, elas enxergam a bondade, assim, tem uma luz, entendeu? Isso é muito legal. Pai, demais, demais. Eu acho que é uma benção, né? Uma benção. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui. Você, Chico, lá quando eu cheguei. Você morava lá na Albuquerque Lins. É isso? Foi quando eu aprendi o seguinte, que um bom negócio em São Paulo é você morar perto do trabalho. Então, como a emissora ficava ali na Marechal Deodoro, eu fiquei pertinho, 10 minutos a pé. Hoje, quando eu estava lá, era também 6 quilômetros, eu fazia, se o trânsito tivesse bom. Porque eu tenho uma tese, é o seguinte, em São Paulo nada é longe, tudo pode ficar distante a depender do trânsito. Então, um trânsito que eu estava ali, eu fazia em 10 minutos para chegar na televisão. Ô, Canuto, e você gostou de São Paulo? Você adotou São Paulo? Você vai voltar para Maceió? O que você vai fazer agora? Rapaz, eu tenho um coração profundamente dividido. Primeiro, eu amo Maceió, eu amo Alagoas, eu amo o povo da minha terra, eu amo aquela beleza. Eu digo sempre que Deus, quando criou o paraíso, deixou um pedacinho reservado para Alagoas. Né? É verdade. Porque aquele litoral foi fantástico. E o povo é bom, o povo é muito bom. Esse é o lado bom, maravilhoso, tranquilo de Alagoas. Mas eu sou, naturalmente, um sujeito, vamos dizer o seguinte, que adora o agito. Eu sou fanático quase pelo agito cultural de São Paulo. Eu adoro essa cidade, eu adoro esse movimento. O povo, porque é muito movimentado, eu adoro essa agitação. Então, por exemplo, eu próprio canso a minha mulher, porque eu gosto de coisas assim. Por exemplo, ir para o teatro às 9 horas da noite e emendar com o stand-up da meia-noite. Faço isso muitas vezes. Restaurantezinho depois do teatro. Comer uma massinha lá. Eu tomo um suco, tomo alguma coisa. E Entre vai uma pro coisa e stand-up. outra, e vou pro stand-up. Nossa. Quando a Líbia viaja, que tem um musical bom, e os musicais têm sempre sábado, sessões das 5 horas da tarde. Então eu faço o seguinte, 5 horas da tarde o musical, 9 horas o teatro, meia-noite o stand-up. Adoro. Conta como foi virar garoto propaganda. Foi sensacional. Porque assim, quando eu terminei, quando eu resolvi encerrar a carreira, eu digo, vou agora viajar, fazer. Experimentei logo duas coisas maravilhosas. Uma foi ir para Maceió sem passar de volta. Você viajar, você não, vou voltar amanhã, depois, não, vou passar mais 3 dias, mais 4 dias, isso. A outra coisa que eu descobri que é maravilhosa é acordar às 7 horas da manhã, entendeu? Que eu passei 57 anos acordando às 5 horas da madrugada. E pouca gente sabe da nossa luta. Eu já passei 30 anos praticamente sem um dia de folga, porque eu trabalhava na rádio, no jornal, na televisão, e às vezes era correspondente. Então eu trabalhava de 6 da manhã, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, entendeu? E as pessoas acham que é só glamour o trabalho na televisão. Tá bem. Não, mas é legal, olha. É legal, não me arrependi, não, faria tudo de novo. Eu só tinha folga entre o Natal e o Ano Novo. Então foi isso. Então, quando eu pensei, bom, agora eu vou fazer alguma coisa. Quando surgiu essa oportunidade que eu não poderia deixar passar, que foi de fazer publicidade. Até porque é uma nova descoberta, é outra história, é outro ritmo, é outra qualidade, é outra perfeição, é muita gente envolvida. Aí você descobre o seguinte, os caras de criação são garotos, né? São. Por exemplo, os dois que fizeram a campanha da qual eu participei, tudo de 30 anos para baixo. E todos eles me acompanhavam. Quer dizer, na verdade, você vai ver que o comercial tem muito dos meus memes, né? E isso, tem o menininho. Eu lembro quando você falou, o que achou? E o menino entendeu, que cachorro? Cachorro, o quê? Né? Tem o outro também que... Foi disse o palavrão ao vivo e eu não sei como, negócio de nordestino, reagi de forma intempestiva, bati, quer dizer, quando eu vi o rosto dele, já tinha batido numa coqueira e já estava de volta à minha mão. Aí eu me abracei e fica aquela loucura. E agora, o que está acontecendo depois Canuto, do fato porque desse? é impressionante que você, quando o repórter vai para o meio de uma multidão, vai dar alguma coisa errada. A gente sabe que vai acontecer, porque multidão você não tem controle, mas com Canuto, não. A coisa que eu mais gosto é disso, é de povo.
Eu gosto do inesperado, do imprevisível. Então, você vai ver que algumas boas atuações, ou vou dizer, coisas abençoadas, foram feitas exatamente no meio da multidão. Por exemplo, tinha Copa do Mundo, Vale ao Engabaú, 60 mil pessoas. O pessoal normalmente fazia os links, como? Em cima, ou no praticado, alguma coisa. Eu gostava de fazer no meio do povo. No meio de aquela confusão, o povo empurra o povo. Essa história, eu adoro esse negócio. Eu adoro o calor humano. Ô Canuto, você já teve que se virar para sair de alguma situação, mas em alguma reportagem você se emocionou tanto a ponto de quase chorar? Várias vezes. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu tinha esse choque imediato, né, que eu fazia futebol, depois passei a fazer matérias especiais, mas não tinha feito essa coisa de estar todo dia presente no drama das pessoas. O meu grande desafio quando vim para cá era fazer de coisas pesadas, trágicas, difíceis, problemas, uma coisa mais leve, uma coisa mais palatável. Então, nas primeiras semanas, eu não ia para casa direto. Eu terminava o material, eu ia para o cinema, eu ia para uma coisa, ia rodar, para poder desanuviar, para poder esquecer um pouco essa história, porque realmente você não consegue ficar à margem desse sentimento. Então, muitas vezes eu chorei, eu já encontrei uma família, até era de retirante do interior de Alagoas. Eu acho que você estava lá, quando foi feita uma campanha, inclusive os caras estavam debaixo de uma árvore, a família inteira, garoto de toda ordem, todo tamanho, abandonados, sem ter eira nem beira. E a gente mostrou tudo isso e terminou conseguindo até 2 caminhões de alimentos. E tanto assim que eles voltaram para o interior de Alagoas, mas já voltaram com outra perspectiva. Isso também serviu para demonstrar o quanto o povo de São Paulo, o povo brasileiro, ele é solidário, ele participa, ele entende, é generoso. A palavra é essa. O povo é generoso. Muitas e muitas vezes. Chorei muito, muito. Canuto, você tá falando muito da nossa rotina de jornalista, de quem está na rua, de quem vai entrevistar, de quem vê os problemas. Agora, tem um outro lado que eu tenho ouvido muito, as pessoas falando assim, eu estou cansado do jornalismo, isso os telespectadores, o pessoal de casa, falam assim, eu estou cansado do jornalismo porque eu estou cansado de ver má notícia, vocês só dão uma notícia. Jornalista só dá uma notícia? Não. Eu acho que agora que isso é verdade. Você ouve as pessoas falam isso. Eu estou cansado de só ter notícia ruim. Isso é verdade. Isso atrapalha muito, especialmente que os nossos jornais são muito na hora da família estar toda reunida. Então, essa coisa repercute, inclusive, no seio, ao redor da própria mesa. Mas eu acho que o jornalismo tem coisas muito boas e tem grandes exemplos. O que eu acho é que o jornalismo nosso deveria dar mais destaque aos bons exemplos, às coisas boas. A gente é muito factual, é muito crime, é muita roubalheira, o povo está cansado de ser roubado, a verdade é essa, isso é que me irrita. Nós temos um país milionário, rico. Uma vez essa me fez ainda recentemente pensar, foi quando eu estava em Buenos Aires, e você sabe da rivalidade que tem, e o cara disse assim, mas vem cá, o que é que falta ao Brasil? Aí você para e pensa, o Brasil é rico em minério, o Brasil tem muita água, o Brasil tem muito verde, o Brasil tem tudo, petróleo, gás, tudo que o mundo, que Deus poderia abençoar, está aqui. E nós não temos nada, porque a desigualdade é muito grande, as injustiças sociais, essa roubalheira desenfreada, que o que está nos faltando, na verdade, é vergonha. É escolher bem, é quem foi escolhido também corresponder à expectativa do povo que aposta no Brasil novo e que acredita que isso pode acontecer e que está carente disso acontecer. Na verdade é o que o povo brasileiro é, né? É isso. Porque nenhum político representa um povo sem ser parte desse povo. Então, essa é você? Eita, meu Deus do céu, mais feio é impossível. Aonde você estava trabalhando aí? Que rádio que era? Isso foi Maceió. Eu vou explicar, vou ter uma explicação. Esse aí eu acho que eu estava num congresso de jornalistas esportivos. É que eu fui muito cedo. Eu comecei com 16 anos, eu acho que com 17, 18, eu já era editor de página. Quer dizer, eu cuidava de setores do jornal, onde tinha meio de 30, 40 anos. Eu era, vamos dizer assim... Ai, que foto linda com Pelé. Com Pelé, foi ótimo. Essa Pelé, aliás, tem uma história muito interessante com o Pelé. Conta. Quando o Pelé foi inaugurar... Primeiro eu fanático, né? Eu vi Pelé jogar várias vezes, né?
eu fiz a seleção brasileira de 69. Quer dizer, eu era menino, mas já fazia isso, com o grande jornalista, tudinho. E era como era diferente aquela época para hoje, né? Hoje você vai falar com qualquer jogador que está começando, você tem que falar com o assessor, com o agente, com o empresário, com o responsável pela comunicação do clube. Nessa época, 69, 70, essa seleção maravilhosa, terminava o treino, a gente ia conversar com o jogador no gramado mesmo. Como é que foi isso, aquilo outro. E Pelé foi inaugurar o estádio, que em Alagoas tem o nome do estádio, Rei Pelé. Quando o Pelé chega no avião, lá estou eu para entrevistá-lo. Pelé desceu, sou eu entrevistando ele no percurso. Ele chegou no hotel, eu entrevisto. Ele foi inaugurar um banco, que ele era garoto de propaganda, eu estava lá. Ele chegou no estádio de Pelé já no outro dia para inaugurar, eu estava. No vestiário, eu estava. Ele entrou em campo, eu estava. No final, quando ele tem que sair, porque ele tem um compromisso aqui, eu acho que é do Rio de Janeiro, de um avião, já estava esperando por ele. Eu vou entrevistar ele e falei assim, ô menino, me diga uma coisa, o que é que você ainda tem para me perguntar? Ele tem toda a razão, né? Maravilhoso. Agora, eu disse, Pelé, mas eu estou diante do Pelé. Você acha que eu vou estar na frente de você? Não vou fazer uma pergunta para aproveitar essa oportunidade. Não, essa é a história do Pelé. Uma vez me botaram para fazer Fórmula 1, eu não entendia nada de Fórmula 1, me botaram lá onde desce o helicóptero, e aí desceu a Ayrton Senna de helicóptero. Eu falei, o que eu vou perguntar para Ayrton Senna? Eu não sei nada de Fórmula 1, eu estava lá só para falar do trânsito. Daí eu falei assim para ele, Ayrton, por favor, eu não sei nada de Fórmula 1, você pode, por favor, me dizer aquilo que você já sabe que as pessoas querem saber? Aí eu falei, e aí? E ele falou da mudança no câmbio, falou do freio, falou do combustível, se ia trocar, se não ia trocar, do pneu que ele ia usar. O editor do Esportes ficou super feliz e eu só tinha falado, e aí? Mas eu acho que às vezes a inocência provoca essa coisa com profundidade. Eu tinha 20 e poucos anos, né? ele viu que eu era crua. E não só isso, não só isso. A gente tem muito uma postura, às vezes por vergonha, às vezes por uma certa arrogância, de não admitir que a gente não sabe tudo. E de virar para o entrevistado e falar assim, olha, me desculpa, eu não sei tecnicamente, com profundidade, a sua atividade, me ajuda a fazer uma boa entrevista aqui. É normal, a gente é ser humano, a gente também não sabe tudo. Por mais que a gente se prepare, a gente estuda, tudo isso, mas nem todos os assuntos a gente domina. E ter essa postura, essa humildade, facilita a vida também. Deixa eu falar o que eu me lembro de você, Canuto. Eu estava em casa e rodou a vinheta do plantão. Plantão da Globo. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa importante. Entrou Canuto falando, morreu PC Farias. Eu achei que fosse brincadeira. Mas acho que, porque fui eu que dei a notícia, eu acho que muita gente acredita que ele não morreu. Eu achei que era Cacete e Planeta. Eu falei, ué, Cacete e Planeta a essa hora? Falei, o que está acontecendo? Eu demorei para acreditar que era verdade, que era notícia, porque era você que estava fazendo. Você teve problema de credibilidade de notícia séria porque era você que estava fazendo? Porque as pessoas te identificavam como uma coisa mais espontânea e alegre? O susto foi tão grande, a responsabilidade era tão grande que não deu tempo de eu meditar sobre isso. Porque como aconteceu isso? Eu tinha saído para fazer uma matéria especial sobre a guerra do forró. Inclusive, pauta de Maurício Soares. Ele disse, eu tenho uma grande briga lá do Nordeste, quem é que faz o melhor São João do mundo? Campina Grande ou Caruaru? Caruaru ou Campina Grande? E eu fiz esse material ótimo. Aí, que ocorreu? Quando eu cheguei sábado de noite, para domingo fazer a festa de 15 anos do Pedro Luiz, meu filho. Quando começam a chegar os amigos dele, chega também um padrinho dele, um compadre meu chamado Guilherme Braga, que era muito amigo da família do PC Farias. Quando ele chegou, que mal me cobertou, ele recebeu uma ligação. Veja só como as coisas, quando tem que acontecer, né? Quando ele recebeu a ligação, era de um dos amigos, dos irmãos do PC Farias contando isso. Aí acabou também, né? Aniversário do meu filho foi domingo, eu saí, ele só me viu na sexta-feira de noite, mudando a roupa para fazer a corrida da galinha em São Bento do Una. Então, fui para lá. E você imagine, um plantão, naquela época, na TV Gazeta de Alagoas, um plantão de final de semana. Era uma equipe de plantão, no máximo 2, e ninguém mais. A gente tem que fazer... Era você. Correndo. Fui eu desesperado. Tive um Célio Lopes, que era um
chefe de redação, que também era brilhante, porque sabia tudo. Ele editava, ele era editor de texto, editor de imagem, ele era o danado. E tinha o Miguel Torres, que era o repórter. E aí começou a se desdobrar. E o pior é que queriam que fosse de 20 em 20 minutos um link. Meu amigo, passavam 17 minutos querendo saber informações e dando orientação. Pô, e daqui a pouco eu entrava no ar com 2, 3 minutos. E não era futebol, que era a minha área, outra coisa, mas suave, você tem que dar informação com absoluta precisão, sem hesitação. Esse foi o grande desafio. Isso aconteceu o tempo todinho. De repente, chega a tropa de choque. Veio Canela, veio Chico José, veio esse povo todinho. Eu cheguei até o CAC, chegou lá todo mundo. Todos os repórteres do Jornal Nacional estavam lá. Não, o primeiro time. Né? Aí eu falo para o Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor-geral, disse, olha, o primeiro time chegou fulano, desse pessoal todinho. Quem é que assume o comando da transmissão? Disse, não, você é que vai até o final. Quer dizer, uma prova, primeiro me deu certo, que eu estava dando certo, né? Depois foi uma prova de confiança muito grande. Me recordo até que eu estava chegando na hora do Fantástico, eu perguntei, vem cá, como é que no Fantástico quem faz? Ele disse, é você. Eu digo, eu não tenho nem blaze. Evandro Carlos de Andrade era muito correto. Era. Aí eu disse, eu não tenho nem blaze. Ele disse, tente de providenciar. Se não conseguir, você vai de assim mesmo. E eu fui até o final nessa transmissão. Foi uma responsabilidade muito grande. Eu acho que fui inspirado, sei lá, uma energia boa que aconteceu para um motivo tão ruim, tão desagradável, mas que foi uma coisa que realmente ficou determinante da minha carreira. Porque, por exemplo, eu não acompanhava muito o futebol. Para mim, a grande matéria de Márcio Canuto foi a morte de PC Farias, a cobertura da morte de PC Farias. Foi um desafio que eu consegui resolver razoavelmente bem. Foi bom, eu só estranhei na época. Fala, Mauro. Você falou de inspiração. A espiritualidade, a religiosidade também é outra característica sua, né, Canuto? Você tem isso muito presente no teu dia a dia, não tem? Eu tenho. Eu digo sempre que meu anjo da guarda anda de plantão permanente. 24 horas, ele não desliga nunca, ele está sempre ligado, porque acontecem algumas coisas que são inacreditáveis. A minha vida profissional, na realidade, é cheia de oportunidades acidentais. Né? Eu sou jornalista por acidente, porque eu ganhei uma credencial e eu não tinha direito à credencial. Isso com 16 anos, eu era louco pro futebol. E ali estava a minha chance de eu ir assistir futebol, de eu participar daquela fofoca dentro de campo, tudinho, e sem gastar a nossa pequena mesada. Né? Eu fui lá, o cara perguntou, você é cronista? Ô menino, assim, você é cronista mesmo? Eu não era. Aí eu saí dali, fui para a mercearia, para a venda, fui para a venda da esquina, comprei uma caneta, comprei um papel, fui lá, anotei a escalação, anotei os gols, anotei os detalhes, e na segunda-feira cheguei nesse jornal, que era um jornal da Arquidiocese, e levei a matéria para o padre. Padre, aqui, eu fui para o jogo, está aqui essa cobertura, foi publicado. Eu me empolguei de tal forma que, com um mês, eu já escrevi uma página inteira. Aí fui, padre, me ajude um pouquinho, porque a mesada não dá para esse ônibus todo, né, padre? Isso aqui não tem dinheiro, meu filho. Aí que aconteceu? No mesmo dia, um editor-geral de um jornal maior, que era o Diário da Agora, veio me chamar para me contratar para ir para o jornal dele. Gostou do seu texto? Que Deus beleza, né? Deus é Aí daí foi direto, né? Eu, com 18, 19 anos, eu era editor-chefe de um jornal. Era um jornal pequeno, mas era um jornal já de circulação geral, já um jornal mais interessante. Ô, Canuto, você é devoto de algum santo em especial, de Nossa Senhora? Você tem algum carinho especial? Eu rezo, digo sempre para o meu Jesus Cristo, Senhor meu Deus, meus santos, minhas santas, meus padroeiros, meu anjo da guarda. Nossa Senhora, exatadora de nós, que é para fazer com que eu vença esse desafio. E a Nossa Senhora Virgem Maria, né? Eu acho que esse conjunto que maravilhosamente cuida da minha vida. Canuto, qual que foi o maior perrengue, algum perrengue que você se lembre, assim, muito grande que você passou, desse de estar no meio de multidão e de falar assim, nossa, agora que a coisa está ameaçando fugir do controle, você lembra de algum? Rapaz, assim mesmo, porque eu sempre deu jeito, sempre apareceu uma alma salvadora do meu lado para resolver a situação. Mas eu acho que outro desafio assim foi o segundo ano que eu estava aqui, mais uma do Amauri, né?
Ele criou a história de eu representar o personagem do enredo da escola de samba. O povo não entendia bem como era a escola. Como é que é o enredo da escola de samba? Isso eu estou falando 21 anos, né? 22, não, 20, 21 anos lá atrás. Então era fogo porque eu tinha que me vestir do personagem, esperar a escola entrar. Quando ela chegava no ponto ali, eu tinha que contar o resumo do enredo, a forma didática, 1 minuto e meio, 2, 3. Quando eu dizia 3 minutos, que você estava na hora de dizer, reduza para 1,5. Ué, e você, toda aquela história que você tinha construído, tinha que resolver em 1 minuto e meio, e até em 50 segundos, a depender do ritmo da transmissão. Esperava um pouco mais, fazia o desfecho, corria para o camarim. Meu, às vezes tem que mudar de cor. Às vezes eu estava de Zumbi dos Palmares, daqui a pouco eu tinha que aparecer de Dom Pedro, com barba, aquilo tudo. Foi um desafio inacreditável. E logo no primeiro ano, eu não sei se foi exatamente desse, eu terminava isso, aqui tipo 9 horas, que era um dia só o desfile, e saía correndo, ia para casa, pegava a mochila e ia correndo para o Rio de Janeiro, para emendar com a permissão do Rio de Janeiro. Então, esse negócio de trabalhar 36 horas direto, 48 horas, eu comecei lá em Maceió, eu fazia tudo isso sem problema, emendava direto. E a família, Canutinho? Porque tem a Mariana agora em Maceió. O Pedro tá onde? Tá em São O Paulo? Pedro está aqui, Tá em Pedro São está Paulo. aqui, está como doutor executivo. E a Mariana tá lá em Maceió. Está lá em Maceió com a mãe. Mariana é a filha, minha xará, Mariana. Um beijo pra você. Ele adora. Ah, tem fotinho da Mari. Olha ela, aí. que coisa linda, meu amor. Te amo, filha. Como é que você faz pra conciliar? É muito, muito, muito trabalho. Ninguém reclama? Não. Líbia reclama? Não. Ninguém, nem a Tereza, que é a mãe da Mariana, nem a Líbia nessa fase de 20 anos antes para cá. Né? Eles entendem perfeitamente a minha dedicação, porque todo mundo já me encontrou trabalhando muito. Muito. Eu vou dizer para você, realmente era uma batalha, viu? O que você vai fazer agora que você se aposentou? Eu vou aproveitar a vida. Eu criei, assim, uma situação. Diversão em tempo integral. Eu fiz a publicidade me divertindo. Eu vou fazer isso hoje com você, Alegre, você, Mauro, que tem tantas boas recordações pessoais e profissionais. Eu faço porque gosto, porque me divirto com vocês, me divirto com esse povo que está aqui, que é da minha paixão. Está ali a Bia Rodrigues também, de grandes carnavais. Quer dizer, eu me divirto. A história é essa. E a minha vida é feita de afeto, alegria e gratidão. E uma casquinha de siri de vez em quando. Meu Deus do Canuto, céu. eu quero te dar um presente e quero que você... Meu Olha, Deus! é o livro da Santa Dulce, dos pobres. Eu fiz esse ano em homenagem à irmã Dulce. Eu fiz com muito carinho, porque a história dela me surpreendeu demais, que eu não conhecia também. Pô, E fui conhecer só depois da beatificação. E aí quero que você conheça e espalhe essa história, que é linda também. Isso aqui tem uma grife, que é seu nome. É. Você, ao longo de toda a sua carreira, você nunca fez nada mais ou menos. Sempre fez, é verdade, sempre fez ótimo. Você sempre foi muito dedicado, sempre foi muito competente, sempre abraçou os desafios. Eu acho que levantar isso, fazer pesquisa, escrever isso, é a certeza de que isso aqui está bem feito. A história dela está pronta, já foi escrita, está tudo certo. Esse livro é porque tem muita gente que não conhece a história. Se o fato de ter meu nome na capa ajudar alguém a conhecer, eu fico mais feliz ainda. Estou super feliz. Eu também, viu? Fiz brincadeiras. Vou ler, vou devorar isso. Você não vai acreditar como ela é incrível. Canutinho, terminou. Terminou? Não é Ai, possível, nem mas eu fale. quero sessão contínua nesse programa. Você volta? Quando você quiser. Quando Vamos você fazer uma quiser. bagunça Ó, junto. gente, muito obrigado. Vamos pelo voltar com a carinho. Líbia? Vamos voltar no Dia dos Namorados com Líbia para Canuto contar a história de amor dos dois. Dona Líbia, não fuja dessa Dona parada. Líbia, mulher não de fuja Deus. dessa parada. Tá, Obrigada combinado. pelo carinho, obrigada pela audiência. Beijo, gente. Tchau, Mari, Mariana.
Encontrei esse Mariana. moço aqui no Teleton, Foi, né? foi. Aí Que- você falou, nós vamos nos encontrar. Nós Eu falei, vamos tá encontrar marcado. no programa. Sim, Muito demais. bom o Teleton também, muito Foi bom ajudar ótimo. as crianças, né? Muito bom participar do Teleton, né? Acho que são 20 anos, se eu não me engano, de Teleton. São 22. 22 anos de Teleton e eu já participei algumas vezes e sempre é muito especial. Sua classe foi sozinho, não levou esse moço Não aqui? levei o Vini Vini. Nalon, Esse é o Vini tudo bom, Nalon. Vini? Toca comigo, inclusive essa música a gente fez junto. Sinais. Isso. Quem deu o título da música? Eu sei que não foi o Vini, não. Não. O título do álbum, né? Eu tô dividindo em partes. Então a primeira parte é os Sinais, né? E essa música chama Seus Sinais. Mas quem deu o título da música foi o Lulu Santos, na real. Conta como é que você... Porque eu não sabia que o título era uma parte difícil. Pra mim é demais. de concluir, né, um trabalho. Sim, porque para mim são tantas ideias e tantas coisas ali que eu tenho uma relação com a música assim, às vezes terapêutica, que nem essa que eu inventei uma história meio, imaginei essa cena, dando um rolê e tal. Então eu não consigo, para mim o nome às vezes vira um monstro, vira uma coisa muito grande. E parece tão óbvio que o nome da música é Sinais, não parece? Parece, mas não consegui ver. Sinais, parece tão óbvio que é Sinais. Total. O Lulu falou isso, né? Parece. Ele deu o nome 5 minutos antes de eu cantar ela pela primeira vez num programa de TV. Ele tinha acabado de chegar e a gente é muito amigo. E aí eu vi ele entrando. Eu estava conversando com o Péricles. Olha essa música. Ele, pô, é muito boa. Qualquer nome é bom. Eu falei, fala o nome, Péricles. Não sei o quê. Muito Aí no legal. Lulu ele ouviu na hora. Eu falei, ele pediu para a galera sair, dar licença, todo mundo. Ficou lá comigo, ouviu e falou, cara, é Seus Sinais, é óbvio, é lúdico, é apoético. Ele ainda mandou essa. Falei, então tá. fechou, obrigado. Aí eu saí correndo para gravar. Vai lá no dicionário apoético, Seus Sinais. Obrigado. Muito bom, Lulu, muito bom. Muito bom, não, A incrível. gente também pede ajuda aqui para os universitários, né, Mauro? Para a gente Sim. fazer as O perguntas. pessoal manda pergunta pra gente. E chegou uma pergunta E aí, Mauro? sobre... Tudo bem? Tudo Beleza. legal? Bem-vindo, Di. Valeu, obrigado. Você teve tem um passado roqueiro, você tinha banda de rock. E a pergunta era sobre se a banda poderia voltar. Alexandre 74. Existe a possibilidade do NX0 voltar ao rock nacional? Está à deriva, precisa de vocês. Pô, Alexandre, valeu. Na real, foram 15 anos com o NX, eu tenho 34, né? Então, metade da minha vida. Eu comecei muito novo, comecei cantando em igreja, inclusive. Tipo, 7, 8 anos já tinha banda, eu tive várias bandas. Junto com o NX eu tinha umas, sem brincadeira, 11 bandas ao mesmo tempo, assim. Tinha 11 bandas. Algumas com o guitarrista que é o G, que é meu irmão, que me ajuda a fazer as músicas na minha carreira solo, também como o Vini e tal. Mas o NX... Em todas as bandas você era o Todas vocalista? as bandas eu era vocalista, eu era baixista sem saber tocar baixo, porque tem isso, né? Você vai... Não, se Eu você puder gostava de- escolher um instrumento, escolhe o baixo mesmo. Escolho o baixo, tem 4 cordas, é mais simples. Não é tão simples, não, é o Na contrário. bateria é da escola de difícil. samba, escolhe o surdo. Escolho Sei lá. surdo, Não, nenhum instrumento é simples, né? A gente brinca... Aliás, o mais simples é o mais difícil, na verdade, porque a simplicidade é a mais difícil de se fazer. A gente vê isso nas músicas, né? A gente quer fazer uma coisa simples e às vezes é uma coisa virtuosa e não dá nada certo do jeito que você queria. Mas falando do NX, tá tudo tão saudável, essa é uma pausa tão legal, que eu acredito que, como a gente não brigou nem nada, pode ser que um dia a gente faça uma tour, eu não sei, faça alguma coisa, sabe? Mas agora eu estou tão empolgado, os caras sabem que a gente conversa sobre isso. A gente conversa todo mundo, né? Todo mundo tá fazendo, tem uma função, né? Tipo, o Daniel, que é o batera, tá tocando com a Pete, que é a mulher dele. O G, que é guitarrista, ele está produzindo um monte de gente, inclusive algumas músicas minhas. Meu primeiro single solo, que chama Sentença, ele produziu. O Felipe, que é o guitarrista, ele abriu um bar que deu muito certo. A galera de São Paulo chama Guela. Vou fazer o merchan para ele aqui. Onde é o Guela? O Guela é na Vila Madalena. Ah, um lugar perfeito. Bombado o bar. E o Caco, que é o baixista, que ele tem uma empresa de mídia social que chama Arte Intel. Então tá todo mundo na pegada. A gente não foi nada precipitado, foi pensado. Então, O cara tinha Di, 11 bandas. Então, você nasceu para ser músico, você nasceu para música, você E ele desde insistiu criança muito. insistiu. Como é que foi para você? Isso é uma curiosidade. Como é que foi para você ter que encarar a escola? Os caras te fazendo estudar matemática, biologia. A escola respeitou o teu talento, a tua vocação para música? Não muito, mas o que aconteceu comigo foi muito louco, porque
eu estudava na LBV, Legião da Boa Vontade. Aqui, quem mora em São Paulo, é ali no Bom Retiro, né? E o cara que... Foi muito louco. Eu tinha 7 anos. Aí o Paiva Neto, que era o cara que... Sim. Ele leu minha mão assim, ó. E falou, olha, você vai ser o condutor de massa, né? Sem brincadeira. Eu tinha 7 anos. Aí ele falou, você quer cantar? Vou te botar para cantar, fazer aula aqui. Aí eu comecei a cantar. Então, desde a escola, eu já comecei a ter banda e já comecei a cantar. Então, as professoras meio que me ajudavam nisso. Mas depois que eu acabei saindo da LBV, lá com uns 13, 14 anos, eu continuei tendo banda, até conhecer a galera do NX. Eu cantava sempre nas festas da escola, tal, e dava moche, pulava, a diretora não deixava, brigava, levava suspensão, mas era muito o que eu queria. Eu sempre fui contestador assim com os professores, mas nunca anarquista de querer, não vou fazer, era tipo, pô, eu gosto de fazer isso, era sempre uma trocação de ideia. Então eles acabavam entendendo, mas não era fácil, não. Porque a escola Nunca tem esse lado meio cruel. A escola às vezes quer que a gente absorva um determinado conteúdo que às vezes não tem a ver com a vocação da gente. Com Quer dizer, certeza. Não, né, então você não prestou vestibular e não fez faculdade? Não, na verdade, eu fiz 3 meses de faculdade, mas o NX já estava fazendo bastante show e tal, então eu tive que parar. Eu fiz por fazer, assim, exatamente por uma coisa de ter uma culpa, eu acho que eu tenho que fazer, e na verdade é importante para quem, dependendo do que você quer fazer na vida, né? Também não me entenda errado, gente. Dependendo do que você quer fazer, claro, é importante. se o cara quiser ser médico, Mas, ele precisa fazer uma faculdade de medicina, né? Exatamente. O que eu guardo da escola são meus professores, mais na parte pedagoga, assim, de conversar o dia a dia da vida, das coisas, do que uma fórmula na lousa ou qualquer Agora, coisa o assim. Alexandre está certo quando ele diz que o rock nacional está à deriva? Olha, eu acho que tudo está à deriva o tempo inteiro, sem querer ser... O rock tem vários momentos, né? E ele tem várias vertentes. É um estilo de som muito antigo, né? Pô, sei lá, nos anos 50, até antes, desde o blues ali já tinha... O rock, para mim, sempre foi um lifestyle. Eu comecei cantando outro estilo. Então, são pessoas que têm algo em comum, assim. Às vezes, são pessoas que pensam diferente politicamente, estão inflamados ou com os lados e tudo mais, mas elas cantam uma música junto e nem sabem. Então, o rock tem isso, como a música tem isso, sacou? Ele está fracionado em vários outros estilos. Você vê o trap, a molecada fazendo rap aqui no Brasil, ou até o funk, que tem uma atitude, às vezes, tipo, tô nem aí e tal. Isso tem a ver também com rock. Eu acho que é mais uma coisa de uma geração, de um estilo, do que propriamente de uma guitarra pesada, sacou? A gente está numa geração agora mais voltada para funk, para talvez uma sexualização um pouco maior da música, das danças. Isso sempre teve de alguma maneira sempre teve, porque nos anos 80 era a Gretchen e agora nos anos 2020 Sim. é a Anitta, mas sempre teve uma coisa assim, em todo o cenário musical. Mas o que é que você vê acontecendo com o rock nacional? Olha, eu vejo que o rock, como eu disse, está fragmentado, né? Para mim, nunca foi, que nem eu te falei, nunca foi um estilo de linguagem só de tocar. Mas vai continuar existindo? Sempre vai continuar existindo, como o jazz, como, né, sei lá, tá um pouco diferente o jeito de fazer a música, realmente, né? Em vez, às vezes, do cara pegar uma guitarra, ele pode querer aprender a tocar guitarra, ou abrir o computador, produzir, ou ser DJ, ou sei o que for. O leque de opções é gigante, e isso é muito legal, sacou? E não cabe mais um rótulo. Hoje não cabe mais você rotular nada. Não porque não está na moda não rotular, é porque realmente tem muitas possibilidades. É um leque gigante, assim. Se eu ficasse só fazendo o que eu estava fazendo no NX, é pouco para mim, não como como pessoa, não só como artista. Eu quero experienciar coisas novas, eu preciso disso. Você falou da questão da sexualização. Eu acho o seguinte, sempre teve. Sempre teve. A gente tem letras do Cole Porter que são maliciosas, a gente tem letras dos Beatles não, que tem... a dança do Elvis Presley era considerada... Mas né? o que eu acho assim, a gente tinha a malícia, a gente tinha uma coisa ali que permeava. Agora hoje tá a coisa está explícito. escancarada. Um pouco mais poético, você diz, né? Tipo os anos 70 era uma, era uma coisa mais livre. Foi o momento que você se liberta, eu acho que foi a virada ali. Aí quando passou um pouco, voltou mais, aí virou uma coisa nos anos 80 diferente, mas tinha uma sexualidade mais
a linguagem já era outra. Di é o apelido, é o nome artístico do Diego. Diego. Tinha 2 chances de eu acertar. Ou Diego ou Diogo, eu acertei na primeira, Foi tá? de primeira, O que você leva do Diego para as suas músicas? O que você leva de você, do menino que nasceu? Você nasceu em Campo Grande? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Salve, CG. Tudo, tudo, Tudo? tudo, tudo mesmo. Porque a minha relação com o som é muito terapêutica, muitas vezes. Quando eu era moleque, assim, eu tive meus momentos deprê pra caramba, né? Acho que a minha geração que pegou essa mudança da internet e dessa coisa toda a galera fala emo e tudo mais, tentava sempre rotular um grupo de pessoas que estava meio excluída, sacou? Era uma coisa de tentar se encaixar em algum lugar. Então, se eu não tivesse a música, eu não saberia o que fazer. Você ficou até quantos anos em Campo Grande? Eu fiquei 2 anos em Campo Grande, aí eu fui para Brasília, Tá. aí depois eu fui para Porto Alegre, aí eu morei na Argentina. Ó, só aí eu fui lugar pra legal São para Paulo. banda de rock, né? Brasília, Só- Porto Alegre. só isso- Argentina já não sei. Muito, a Argentina, Muito, né? pô, demais, muito rock and roll, sempre misturado, né? Como aqui no Brasil, a gente é o rock, mas tem mistura com Você tudo. falou de internet. Você é um dos artistas mais pesquisados na internet. Olha que incrível. Viu? Não, é muito irado isso, porque eu já sou da geração da mudança ali da internet. Mas você brincou na rua, né? Brinquei na rua, eu peguei as 2 coisas. Brinquei de mãe da rua, de taco, o que mais? Essas coisas todas. Você tem acompanhado. Você é casado com uma modelo, ele é casado com uma modelo linda, maravilhosa, famosa, aquela morena de cabelo preto e olho azul, a pele branquinha, a boca linda, Isabelle Fontana. Isso. É, Beijo. ela é maravilhosa. Ela é incrível. Ela tem por 2 dentro, meninos que já são o quê? Quase adolescentes. O O Zion e o Zion, Zion. Fala. não é- Zion e o Lucas. O Zion, que tem 16 anos. É, adolescente. Adolescente, O eu Lucas conheci tem ele o com quê? Uns 10. 12, e o Lucas 13? com 12, vai fazer 13. Não, ele fez 13. Então, desculpa. você às vezes fica pensando no que eles poderiam ter tido de diferente, que você teve, que foi super legal, mas que a geração deles não vai ter por causa dessa coisa toda de tecnologia. Fico, e é muita coisa. Eu tento, às vezes... Porque assim, né, gente? Imagina, eu estou numa família super moderna, né? Eu nunca falei, nossa, eu vou ter um filho. Eu nunca tive essa coisa. Meu negócio com a música é, tipo... Mas, de repente, eu estou com a Isabelle, que tem 2 filhos, e eu acabei me apaixonando pelos moleques e tenho uma relação incrível com eles. E, às vezes, assim, como acho que vários pais, eu sou padrasto, ou às vezes sou pai, às vezes sou amigo, às vezes sou o que eles quiserem. Às vezes é o brother. Às vezes eu sou o aí, brother, descolado, com a É. banda e tal. Mas eu tento passar para eles uma coisa que eu vivi, só que não é bem assim. Hoje a molecada é diferente, cara. Você fala de você tem que interagir e tal, mas na real, às vezes, o moleque está interagindo também com mais gente até lá online do que não, né? Então aí tem essa coisa, que nem só fica jogando. O Lucas, né? Joga videogame pra caramba. Esses dias ele falou: se eu ganhar 500 mil reais, eu posso comprar. Tipo, ele falou uma roupa lá. Falei, mas por que você vai ganhar? Porque eu vou entrar num campeonato aqui. Eu fui ver os campeonatos. É LOL? O que era? Não, era League of Legends. LOL. Eu tô sabendo mais. LOL não é uma boneca? LOL é League of Legends. Os caras ganham muito dinheiro. Tem os times Não, mas irados. tem o Counter-Strike, que já é vintage pra molecada. Tem um monte de jogo que é rica. LOL, League of Legends. Então, os times são... Exatamente, é uma coisa que, de repente, dentro da sua casa, tem lá o campeão de LOL e você não sabe. Aí, é claro que tem as regras, tem as coisas, né? E tentar curtir o outro lado também. Enfim, eu acho que eu tenho essa facilidade por não ser, às vezes, o pai, aquele cara que você não quer falar as coisas, mais próximo, acabo ficando mais próximo dos moleques. Eles se sentem mais à vontade, às vezes. E aí, quando é para ser durão, assim, que eu não sei muito ser, Joga a pro Isabelle pai. fala, Joga pra ele mãe. não joga fez pro isso, Muito fala para bom. ele. Eu falo, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que dar uma... Vamos... Você tem um astral super legal, uma energia boa, É, né? super- Bem legal. Essa questão da internet, você fez algum trabalho específico para crescer o número de seguidores, alguma coisa assim? Ou foi espontâneo, foi pela música? Foi espontâneo e, ao mesmo tempo, me deixou muito assim, ansioso por um momento, me deixou meio louco. Acho que não só eu, como um monte, até os moleques, assim, a molecada hoje em dia é uma causa de ansiedade, né, que
enfim, desperta outros lados, né? Às vezes você faz coisas que você não quer e aí vira uma bola de neve. Eu, como artista, assim, me deu alguns momentos de, cara, minha música tem que dar tanta expectativa que você aprende a baixar, porque se você não aprender a entender que, no meu caso, a arte ou uma foto não depende de quantos likes ou não depende de quantos views, é uma coisa que eu tenho que sair do meu coração e vomitar ali, e é isso e o resto é consequência. Até eu aprender isso, virar uma chavinha, eu também fiquei bastante ansioso, parar de me comparar, né? Me comparar a quem eu era ontem, não e quem eu sou hoje, né? Não com o outro artista que começou antes que eu e tem mais seguidor que eu. Cara, não tem nada a ver isso, né? Até chegar a esse ponto, eu dei uma balançada, assim, né? E é legal humanizar isso, porque tem gente que passa isso e não consegue nem falar sobre isso, às vezes porque acha feio, mas acontece. Pô. Não, é a tecnologia fazendo a gente fazer terapia ali, ao vivo, com todo mundo olhando, né? Vendo as nossas fotos, a depressão e a humilhação ou o sucesso, é tudo junto. Vamos ouvir uma última? Vamos. A gente tem que encerrar. Passa rápido quando é Passa muito gostoso, rápido, né? Pois é, o papo é bom, a gente vai gente, espichando. O que a gente chega vai uma ouvir hora para que- encerrar? Vamos ouvir uma música nova minha que chama Outra Dose. Tá. Eu gravei o clipe dela com o Rashid. Você conhece o Rashid? Rashid é um rapper Eu aqui de conheço São o Paulo. LOL e já está de bom tamanho. Provavelmente você conhece ele. Ele é um rapper incrível, gente fina. E esse meu single novo chama Outra Dose. Outra dose que você gravou então com o Rashid. Isso, eu vou cantar ela aqui agora. Com o Vini Nalon. Mas ao aqui está violão. o Vini Nalon. E eu vou ficar ali, vou ficar gravando, vou pôr no Instagram. Por favor, e me marca que eu vou repostar. Vou marcar. Hey, follow me, Ferreiro. Andando é que a gente se cruza. O mundo é a nossa cidade. Ainda sou novo pra ter razão. Uma luz no meio do nada. Sinto eletricidade. Por onde ela dançava. Ai, 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 ai. Ela veio e trouxe o sol. 2 taças Aperol. Sabe que é única e vai levar esse jogo até o final. Hey, eu vou onde ela está. Eu sei que ela sabe saber, mas ela só quer jogar. E quando ela desce e sobe, já me faz imaginar. E vai aumentando a dose. Outra dose. Porque a vida não gosta de quem não gosta de viver. Que pecado seria se a gente deixar de fazer. Os sonhos que a gente tem, os planos que a gente tem vão acontecer. A fé que a gente traz, sem medo a gente vai resolver. Ela veio e trouxe o sol. 2 taças Aperol. E sabe que é única e vai levar esse jogo até o final. Mano, cê é louco demais. Eu vou onde ela está. Eu sei que ela sabe saber, mas ela só quer jogar. Oh, e quando ela desce e sobe, já me faz imaginar. E vai aumentando a dose. Outra dose. Não liga pro que vão falar. A arte de não se importar. Um jeito que só ela tem, só ela tem. Dona da minha atenção. Começa e não quer parar. Chega e já se envolve. Eu vou onde ela está. Eu sei que ela sabe saber, mas ela só quer jogar.